Olá, meus amados. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida hoje e se multipliquem profundamente no seu coração. Que alegria imensa ter você aqui, em mais um encontro no Dias com Jesus. Esse momento não é comum. É um tempo separado, um encontro marcado entre você e Deus, através da palavra. Enquanto você se acomoda aí, talvez com a Bíblia aberta, talvez apenas com o coração sedento, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras vidas que estão precisando exatamente dessa mensagem. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui no Dias com Jesus, nós caminhamos juntos todos os dias, aprendendo, crescendo e sendo moldados pelo Senhor. Agora, respira fundo comigo, aquieta o coração. Porque hoje nós vamos mergulhar em um estudo profundo, sensível e transformador do livro de Gênesis. O livro que não apenas fala sobre o início de tudo, mas revela quem Deus é quando tudo começa. A Bíblia se abre com uma declaração que muda completamente nossa forma de enxergar a vida. Gênesis 1:1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer dor que você já viveu, antes de qualquer erro que você já cometeu, antes de qualquer medo que hoje ocupa o seu coração, Deus já era. Isso nos ensina que o caos nunca vem antes de Deus. Ele sempre chega primeiro. O relato da criação mostra um Deus que fala e tudo obedece. Disse Deus: haja luz, e houve luz, como lemos em Gênesis 1:3. Quando Deus fala, a escuridão não discute, ela recua. Isso é profundamente consolador, porque o mesmo Deus que trouxe luz ao mundo continua trazendo luz às áreas escuras da nossa vida hoje. Mas quando Deus cria o ser humano, algo muda. Gênesis 1:26 nos diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você não é fruto do acaso, não é resultado de um erro, não é alguém sem valor. Em Gênesis 2:7, Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Você carrega o sopro de Deus. Isso muda tudo. Mesmo quando você se sente pequeno, cansado ou insuficiente, há vida divina dentro de você. No Jardim do Éden, Adão e Eva vivem em plena comunhão com Deus. Não há medo, não há vergonha, não há culpa. Eles caminham com o Criador. Mas Gênesis 3 nos mostra como tudo começa a se romper. A serpente não chega negando Deus, ela chega questionando sua palavra. Em Gênesis 3:1, ela pergunta: foi assim que Deus disse? A queda começa quando a voz de Deus perde autoridade no coração humano. Talvez você se identifique com isso. Quantas vezes você já ouviu a palavra, mas decidiu confiar mais nos seus sentimentos, nas suas emoções ou nas vozes ao redor? O pecado entra e imediatamente surgem a vergonha e o medo. Gênesis 3:8 diz que o homem se esconde de Deus. Mas aqui está uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Mesmo sabendo de tudo, Deus vai ao encontro do homem. Ele chama, ele busca, ele pergunta. E em meio ao juízo, Deus libera a promessa. Em Gênesis 3:15, ele anuncia que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Desde o início, Deus já aponta para a redenção. Isso nos ensina que Deus nunca desistiu da humanidade, nem quando o pecado parecia ter vencido. A história segue. E em Gênesis 4, vemos Caim e Abel. 2 irmãos, 2 ofertas, 2 corações. Deus alerta Caim, em Gênesis 4:7, que o pecado estava à porta, mas ele precisava dominá-lo. Essa passagem nos confronta profundamente. Deus sempre avisa antes da queda. Ele fala, ele orienta, mas a escolha continua sendo nossa. Em um mundo cada vez mais corrompido, Gênesis nos apresenta Enoque. Gênesis 5:24 diz que ele andou com Deus. Não diz que Enoque foi perfeito, mas diz que ele escolheu a presença. Isso nos lembra que, mesmo em tempos difíceis,
ainda é possível andar com Deus. Quando chegamos à história de Noé, em Gênesis 6, vemos um mundo dominado pela maldade. Mas Gênesis 6:8 declara algo poderoso. Noé achou graça aos olhos do Senhor. A arca não foi construída em um dia, e Noé foi ridicularizado durante anos. Ainda assim, ele escolheu obedecer. A arca se torna símbolo de salvação, e após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança. Em Gênesis 9:13, o arco-íris surge como sinal de que Deus continua fiel, mesmo quando o homem falha. A partir de Gênesis 12, Deus chama Abraão. Ele pede que Abraão deixe sua terra e confie em uma promessa que ainda não podia ver. Quantas vezes Deus também nos chama para sair do conforto e confiar, sem garantias visíveis? Em Gênesis 15:6, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Fé é confiar quando tudo ainda parece incerto. Jacó, neto de Abraão, vive uma vida marcada por engano e medo. Mas em Gênesis 32, ele tem um encontro profundo com Deus. Ele luta, chora, se rende, e Deus muda seu nome para Israel. Isso nos ensina que encontros com Deus mudam identidades. Você pode até chegar ferido, mas nunca sai o mesmo. O livro se encerra com a emocionante história de José, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, injustiçado, mas nunca abandonado. Em Gênesis 39:2, a Bíblia afirma: o Senhor era com José. Mesmo quando ninguém via, Deus estava lá. E ao final, José declara em Gênesis 50:20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Essa frase carrega esperança para quem hoje está sofrendo sem entender o porquê. Gênesis termina, mas a mensagem permanece viva. Ele nos ensina que Deus cria, corrige, chama, restaura e cumpre promessas. O Deus do princípio é o mesmo Deus que continua escrevendo histórias hoje. Antes de encerrar, eu quero te convidar a participar. Escreve aqui nos comentários qual parte desse estudo mais falou com você. Eu leio, oro e caminho com vocês por aqui. Se esse vídeo edificou a sua vida, deixa o seu like agora e compartilha com alguém que precisa dessa palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Aqui no Dias com Jesus, nós seguimos juntos, aprofundando nossa fé, dia após dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza. E nunca se esqueça, o Deus que criou todas as coisas no princípio, continua criando novos começos hoje, inclusive na sua vida. Nos vemos no próximo encontro. Fica com Deus.